Você já teve um sonho tão real que parecia uma mensagem? Ou já sentiu que seus antepassados estavam tentando se comunicar com você? Hoje eu vou te mostrar como a sabedoria dos antigos se conecta com os seus sonhos e como você pode decodificar essas mensagens para transformar a sua vida. Quando falamos em sabedoria ancestral, não estamos apenas falando de tradição, estamos falando de um tipo de inteligência profunda, espiritual, intuitiva, que sobreviveu por milênios. É um conhecimento que não vem dos livros, ele vem da terra, ele vem do espírito, ele vem da escuta. Para os povos ancestrais, a terra não era um recurso, era uma mãe. Eles viam montanhas como ossos, rios como sangue, floresta como pulmões da terra. Essa visão não era poética, era literal. Eles sabiam que se você corta a floresta, adoece. Se polui o rio, se enfraquece. Tudo era interligado. O tempo é cíclico. Na visão ancestral, o tempo não era uma linha reta como a gente vê hoje. Era um ciclo: nascimento, crescimento, morte, renascimento. Eles viam isso na lua, nas colheitas, nas estações, nas fases da mulher. Por isso, seus rituais eram baseados no calendário natural: luas cheias, solstícios, equinócios. Seus rituais eram a sabedoria encantada. A sabedoria não era escrita, era vivida. Eles a transmitiam através das histórias, das danças, dos símbolos, das rezas, dos cantos, das plantas. Cada rito de passagem, nascimento, primeira menstruação, casamento, morte, era uma ponte entre os mundos. Os ancestrais, não só como figuras do passado, eles estão com você. Eles vivem no seu sangue, no seu DNA, nos seus instintos. E mais, nas tradições da sua família, mesmo que tenham sido esquecidas. Os antigos sabiam ver o que a gente esqueceu, o invisível. Eles viam nos sonhos, nos animais que cruzam seu caminho, nas coincidências. Sabiam ler os sinais da vida. Eles entendiam que tudo tem alma, uma pedra, uma árvore, uma palavra. A sabedoria ancestral não é algo distante nem exótico. Ela está disponível para quem se lancia, observa, para quem honra. E quando você começa a se lembrar disso, os seus sonhos também mudam. Eles deixam de ser só histórias estranhas e viram mensagem dos seus ancestrais. Os sonhos são mais do que cenas estranhas que o cérebro cria de noite. Eles são linguagem, uma linguagem simbólica, ancestral e profunda. E essa linguagem é usada por algo maior dentro de nós, a alma, o espírito, o inconsciente, como você quiser chamar, para nos guiar, nos alertar e nos curar. Vamos falar um pouco sobre a psicologia profunda dos sonhos. Carl Jung, um dos maiores estudiosos do inconsciente, dizia: os sonhos são cartas que o inconsciente envia para nós. Eles falam por imagens, metáforas, símbolos, exatamente como os mitos antigos. Sonhar com um rio pode significar o fluxo da vida. Uma cobra pode ser um medo, cura ou transformação. Depende do seu momento, depende do que você está vivendo. Espiritualmente, os sonhos são portais. Para muitas tradições espirituais, dos aborígenes australianos aos xamãs da Amazônia, os sonhos são viagens da alma. À noite, dizem eles, o corpo dorme, mas o espírito caminha. Ele pode visitar outros planos, encontrar guias espirituais, receber avisos e até curas. Quer um exemplo real?
Os nativos americanos faziam cerimônias antes de dormir para sonhar com um animal de poder. Eles acreditavam que o espírito desse animal podia protegê-los ou trazer uma visão. Vamos falar um pouco sobre os tipos de sonhos e os seus propósitos? Se você tiver um sonho do tipo arquetípico, ele vai representar para você mensagens do inconsciente coletivo, por exemplo, se afogar, voar, cair de balão. E os sinais mais comuns são cenas simbólicas poderosas e às vezes até assustadoras. Se o tipo de sonho for profético, você terá intuições do futuro, sincronicidades em forma onírica. E os sinais comuns são certeza ao acordar. Você, quando acordar, vai ter aquela certeza de que esteve lá, de que vivenciou aquilo. Serão detalhes vívidos. Outro tipo de sonho seria o lúcido, que representará consciência dentro do sonho. Você pode até interagir lá dentro. Você manda em você dentro do sonho. Os sinais mais comuns são a percepção de controle e a liberdade no sonho. Se o tipo de sonho for repetitivo, talvez ele queira dizer que tem um tema que não está resolvido em sua vida. Um trauma, culpa, um desejo não ouvido, algo que está acontecendo e mexendo com você. Sinais comuns são a repetição, o mesmo cenário, aquela sensação de ciclo. O tipo de sonho que a gente está falando hoje mesmo é o da visitação, que ele representa o contato com os guias ou ancestrais no plano espiritual. E os sinais mais comuns são a presença clara, a paz, as mensagens curtas e firmes, e a lembrança, quando você acordar, de que teve um bom sonho. Muita gente busca o significado dos sonhos num dicionário, mas essa é só a superfície. Os sonhos falam uma linguagem única, a sua linguagem. O símbolo que significa alguma coisa para mim pode significar outra para você. Aqui eu sugiro um método psicológico e espiritual. Primeiro, recolha os detalhes. Assim que acordar, o que você sentiu? Havia cor, som, movimento, cheiro. Quais são os detalhes desse sonho? Anote tudo. Depois traga para a sua vida. Onde isso aparece na minha realidade? Isso reflete algo que eu não estou vendo. Ouça sem racionalizar. Não tente definir o que foi o sonho, sobre o que foi ele. Deixe o símbolo falar com você ao longo do dia, medite sobre ele, releia o sonho dias depois. Muitos despertares espirituais começam com sonhos estranhos, repetitivos, simbólicos. Eles vêm como avisos. Você não está no seu caminho, outros vêm como iniciações. Sonhos de cobras, mortes, templos antigos, encontros com guias. Vou dar um exemplo simbólico. Sonhar com a própria morte pode significar o fim de um ego e o nascimento de uma nova fase. Não é sobre morrer fisicamente, é sobre renascer internamente. A alma sussurra. Se você não escreve, esquece. Mas quando você começa a anotar seus sonhos todos os dias, percebe que eles se conectam. Eles formam um mapa, um caminho espiritual de dentro para fora. Eu vou dar uma dica bem prática. Use um diário, anote data, título, emoções, símbolos. Leia em voz alta, faça perguntas ao sonho, releia meses depois. Você vai se surpreender. Os sonhos não são ruídos. Eles são revelações, são mestres noturnos que ensinam através do mistério. E quando você começa a decifrá-los, a vida muda. Porque você começa a lembrar de quem você realmente é.